Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix Oscar Aníbal Chapan @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 23 de junho do ano de 2025. Muito bom dia. Segunda-feira, 23 de junho de 2025, horário 2h50 da madrugada. Atenção, atenção contra a espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Explosão no bunker de Khamenei em Lavizan. A explosão destrutiva no bunker onde se encontrava o Khamenei, Ali Khamenei e sua família, o bunker de Lavizan, explodiu. Não temos ainda a confirmação do óbito do Ali Khamenei em Lavizan, mas é o bunker onde se encontra ele e sua família. Hoje, dia 23 de 2025, segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, Ali Khamenei foi alvejado o bunker em Lavizan, localidade de Lavizan, no Irã. O bunker explodiu, foi para os ares. Horário, 2 horas da manhã, 51 minutos, 10 horas da manhã lá no Irã. Mas foi de madrugada. Então estamos aguardando a confirmação da explosão do bunker onde se encontrava Ali Khamenei em Lavizan. Lavizan. Em Teherã. Por favor, viralize isto o máximo possível. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34, Banco Mercado Pago. Já também o Irã explodiu vários mísseis, mas não teve vítimas. Agora Israel está fazendo um estrago em toda a área de logística e também do exército. Então, a qualquer momento, vai haver o confronto. Vai haver o confronto no Golfo de Hormuz, nas ilhas. Tem 2 ilhas com bateria antiaérea e também bateria de navios, com lanchas rápidas e minas marítimas. Então, já vai ser tomada a decisão imediata no Golfo de Hormuz.
Por favor, viralizem isto o máximo possível. Nos ajudem. Gratidão. Muito bom dia, 23 de junho de 2025, horário 8h30 da manhã. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, árbitro, na função corregedor-geral, na investigação do reduto da cleptocracia, sociedade de ladrões, de funcionários públicos em 196 países, onde eles todos se venderam ao petróleo do Irã. Temos os expoentes da Assembleia Geral da ONU, que são figuras fixas, sendo identificados como ditadores: China e Rússia. Tanto a China quanto a Rússia se beneficiam do petróleo, do gás, das riquezas, dos minerais, de todos os envolvidos dentro da cleptocracia, sociedade de ladrões de 196 países. Todos eles agendados e todos eles prontos, em prontidão para delipêndio das riquezas dos seus países, dos seus 196 países. Isto posto, o povo, que eles têm a representatividade através de eleições fraudulentas, colocaram a sua grande maioria em percepção de que a agenda administrativa de benefícios catalogados para todos eles serem atendidos com benesses, com evoluídas situações de bem proceder, em realidade foram enganados todos os 196 povos. A população de 196 países descobriu que foram enganados. Então a grande maioria se indispôs com a administração desta cleptocracia, a sociedade de ladrões, de funcionários públicos, que se estabeleceram à liderança do Irã, ou seja, o fornecedor do petróleo, e a China e a Rússia, que através de suas etnias de tribos, na China é a dinastia Han e na Rússia é um conglomerado de ex-agentes de tortura da KGB, fizeram com que os seus países fossem desmembrados e eles, através de medidas opressivas e imorais, submetem o povo à tortura. Quando eles amostram fotografias de postais, a China é insuperável. O povo chinês, à custa da própria vida, porque eles lá não têm leis trabalhistas, lá existe a escravidão plena, eles edificam pontes, eles edificam tecnologia à custa da própria vida do povo chinês. Eles não têm nenhum tipo de acautelamento de medidas salutares para o povo, ao contrário, é uma medida hospitalar muito particular, onde eles hoje em dia praticam a substituição de órgãos humanos, utilizando o próprio povo, principalmente os dissidentes. Todos aqueles que não estão dentro da forma de pensar da teocracia chinesa, eles são submetidos a transplantes de pulmão, de rim, de coração, de tudo. Então eles assim procedem lá na China, como também na Rússia. Então este posicionamento botou a maioria do povo, da população que trabalha em posição de escravo, em revolta e guerra civil. Então, agora toda a situação ela se manifesta através da situação de guerra civil.
Então eles alegam que eles têm um vasto acervo de bombas atômicas e que eles vão utilizar as bombas atômicas para submeter as suas desavenças. E quem são suas desavenças? São povos que não têm as armas atômicas, as quais eles, por serem pacifistas, serem estudiosos da vinda do Todo-Poderoso, o Mensageiro, o Senhor Allahu Akbar, o Senhor Isa, o Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor Yahoo, coloca em evidência de que os prejudicados são aqueles que têm o ouro, que é o petróleo cobiçado, que custou ao Irã submeter a sua população. Então, essa arguição de medidas opressivas e imorais não convence mais. E também não tem fórum representativo da ONU. Ao contrário, lá é uma sociedade de ladrões, chamada cleptocracia, ao qual eles se vendem ao ouro negro do petróleo iraniano. Até os líderes religiosos. O próprio Vaticano recebe ouro, que é o petróleo iraniano. E também toda a representatividade em fiscalizar esse comportamento de medidas opressivas e imorais. Então nós temos aqui no Brasil um filho de uma puta, conjuntamente com outros 12 filhas da puta, que estão submetidos à teocracia do Irã, que todos eles fazem o plágio, o script correto da teocracia da sura muçulmana, entre aspas, muçulmana, de serem uma etnia não existente, ou seja, eles dizem que são descendentes diretos do profeta Maomé, ao qual ele teve filhas e um filho. O filho foi assassinado por eles, por esta teocracia do Irã. E as filhas foram submetidas a esses líderes que eles não têm o sangue, porque eles não nasceram do ventre das filhas de Maomé. Ao contrário, eles são opressores que submeteram as filhas de Maomé à escravidão. E de lá para cá eles vêm matando o ventre muçulmano. Então esse Charles Muta, filho de uma puta, Ali Khamenei, conjuntamente com os 12 que compõem essa teocracia do Irã, todos eles são viciados, são dependentes químicos de uma folha que eles mastigam. Não é a folha de coca, é a folha de crack. É uma folha altamente alucinógena. Então eles vivem dopados, eles vivem totalmente comprometidos do seu comportamento, porque eles consomem essa droga diariamente. E principalmente os Yutis, os que moram lá no sul da Península Arábica. Que acontece? O mundo cansou de vocês. Então, o Ayatollah Khamenei, que ele não é Ayatollah, ele não é pastor, ele não é líder dessa etnia, ele foi levantado pelo Khomeini, e fez dele o líder supremo da etnia, que tomou por assalto a segunda mesquita sagrada da Pérsia. Então, a administração é feita pelo senhor, Sua Majestade, o rei Mohammed bin Salman, que é o gestor.
E o rei supremo, líder de várias genealogias e de ventre muçulmano, o senhor Salman Saudita. Então ele é considerado o senhor dos dois mundos. Ele administra as duas mesquitas. E qual é a relação desse senhor Salman com a população muçulmana? Ele é todo amor. Ele ama todo mundo, ele não quer encrenca com ninguém, ele quer que todo mundo seja amado, querido, que viva em harmonia. E ele ora todos os dias, 5 vezes ao dia, procurando a sabedoria do Todo-Poderoso Senhor Allahu Akbar. Então, ele, com o seu filho e com todos os seus primos, ele sempre tem um convívio e um relacionamento muito franco, ao qual eles sempre ficam observando. Agora, quando eles estão vendo que os seus súditos, ou seja, o seu povo, vai ser escravizado e vai ter um desfecho a ser submetido por estes algozes, que são 4 loucos, 12 loucos, que fizeram um tour mundial e vieram até o continente sul-americano, centro-americano, e se estabeleceram nas Supremas Cortes, nas Cortes Superiores. E lá eles estabeleceram a teocracia da normativa, do roteiro, da hermenêutica, de interpretar uma Constituição que não está escrita, não existe essa Constituição, só existe na cabeça deles, em como devem proceder para que o regime se estabeleça no planeta inteiro. Então, isso foi descoberto, graças a quem? Graças ao senhor Bush, filho do agente da CIA, diretor da CIA, Bush pai. Então, o Bush pai deixou todo um legado, uma delação, todo um procedimento elaborado, dando nomes, dando instituições de ensino, faculdades, dando instituições de ensino de jogos de futebol americano, jogos de basquete, tudo que é beisebol, tudo que é aglomeração de cidadãos ao qual eles fazem a lobotomização para que eles tenham simpatia pelos democratas, porque eles querem, uma vez aposentados, que não é o caso do senhor Carter, Jimmy Carter, que ele viveu na sua residência e ele foi um administrador dos Estados Unidos exemplar, só teve, vamos dizer assim, dentro da sua forma altruísta, em ceder o canal de Panamá para a exploração do Panamá. Ele não deu o canal de Panamá, ele cedeu para que os recursos angariados pela travessia do Pacífico para o Atlântico recebessem um pagamento e esse país vivesse através desse recurso financeiro. Então, a China veio tomar posse das terras do Panamá. A China veio tomar posse das terras da Colômbia, da Venezuela, da América do Sul. E tudo isto fornecido pelo petróleo iraniano. O Irã falou: eu não tenho dinheiro, mas você quer ser presidente de um desses países? Eu mando para você quantos petroleiros você quer. Quantos você quer? 100 petroleiros? 200 petroleiros? Aí o sujeito que tem ambição, funcionário público, em se perpetuar como ditador, ele falou assim: peraí que eu vou conseguir um financeiro que tenha capacidade de receber esse petróleo do Irã e que ele vai ter recursos financeiros para pagar a minha expansão política. Então, ele se juntou a vários
conglomerados financeiros, que todos eles estão interligados, que são bancos. Bancos de ordem estabelecida em administrar as contas do cotidiano. Eles são atravessadores. Eles disseram para os bancos centrais: nós estamos vendo que vocês têm muito trabalho, em vocês têm que fiscalizar o pagamento da conta de luz, gás, telefone, também de contas de cidadãos. Deixa que a gente faz esse trabalho e a gente traz tudo mastigadinho para vocês. Então, tem o Banco Central, que não é o banco centralizador da economia doméstica desses bancos, que hoje eles existem, amanhã não existem mais, e que, claro, para não chamar atenção, eles nunca chegam ao desfecho de quebrar. Eles são encampados por outros bancos. Ou seja, até aqui você operou dentro da sua capacidade administrativa, mas a opinião pública diz que você é um ladrão, um banco ladrão. Então, você deixa de existir e nós vamos tomar o teu passivo e o teu ativo. E vamos acumular todos aqueles que ficaram devendo a você, banco, para novas cobranças. Então, isto estabeleceu o imposto de renda, isto estabeleceu o crime de anatocismo, juros sobre juros, o default financeiro mundial. Então você vê que no Brasil existem só 4 bandeiras de bancos domésticos. Mas você tem centenas de corretoras que são bancos, que estão na fila para serem agraciados algum dia, da sua vez de se tornarem bancos de proporção a tomar a liderança e serem um dos 4 aqui no Brasil. Então, os bancos que assim procedem, no Brasil são 4, no mundo inteiro são 227 bancos, onde eles se reúnem fazendo fórum. Fórum é onde eles vão discutir as medidas que eles vão participar de todos os bancos que administram o crime de anatocismo em todo o planeta, quanto vai custar a eles para eles permanecerem em evidência. Então é o Foro de Davos. Então o antigo diretor do Foro de Davos caiu em desgraça, não existe mais. Então agora colocaram o dealer da Nestlé. E por que colocaram o dealer da Nestlé? Porque a Nestlé, ela tem por fundamento, por premissa, mais do que uma conquista de todo o planeta, é a aquisição de água potável. Então o Brasil, ele é certamente o maior líder. Ele tem o aquífero Guarani, ele tem as hidroelétricas de Itaipu, eles têm as hidroelétricas das águas de São Paulo e várias outras hidroelétricas, e também o maior rio subterrâneo de água potável, que tem o mesmo percurso e a mesma extensão que o Amazonas, e que nasce nas montanhas como o Amazonas e que vai nas profundezas da terra, paralelo ao rio Amazonas, e que também tem a sua desembocadura no Oceano Atlântico. Então, eles estão vendendo a água potável do Brasil. Já venderam a água potável do Uruguai, já venderam a água potável do Chile, de todos esses países que agora eles não têm recursos hídricos. Por quê? Porque eles precisam de água limpa, potável, para o lítio, para usufruir de destilar esses minérios que requer água potável. Então, quem é que faz essa prospecção tecnológica?
a Rússia. Então a Rússia se estabeleceu na Bolívia, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil, em todos os 17 países que compõem a América do Sul e América Central. E também está a China. E a China se estabeleceu de que forma? Na forma de monitoramento e da premissa de entrega de capital. Através de, se você não me pagar, você vai me entregar os portos e aeroportos do Brasil, você vai me entregar a hidrelétrica Itaipu, você vai me entregar as águas de São Paulo, você vai me entregar todas as hidrelétricas ou os poços de petróleo da bacia da Amazônia, como foi feito na Venezuela. Então, eles têm contrato, você dirá, a China tem contrato com a Venezuela? Não, a China não tem contrato com a Venezuela. Quem tem contrato com a Venezuela é a Rússia, onde o Putin sempre deu, através do Irã, várias embarcações cheias de petróleo para manter Maduro vigente no regime. Ou seja, não tem infraestrutura, não tem emprego, não tem área industrial, porque está tudo falido, mas ele recebe esse dinheiro e ele administra e mantém a população como Stalin. Stalin, ele disse, vocês querem ver como eu submeto o animal? Eles disseram, você vai submeter um animal ao que você quiser? Claro. Se eu submeto o animal, eu submeto a população inteira. Então, como é que se faz? Ele pegou uma galinha, depenou a galinha, começou a arrancar as penas da galinha, a galinha sangrava, cocoricó, cocoricó, gritava que nem uma louca, não é? Aí ele botou um círculo e no meio do círculo, marcou com giz, e no meio do círculo ele colocou milho. Então a galinha desesperada entrou no círculo e correu para o milho. Deixou o milho lá. Então a galinha começou a comer do desespero de estar toda depenada. Da dor que sentiu, provocou hambrura. Então é assim que eles procedem com o povo. E onde ele ia, a galinha ia atrás. Porque sabia que ele ia fornecer o milho. O pouco menos do suficiente para se manter viva. Entenderam? Então, meu amigo, essa é a situação vigente no momento. Então, o regime do Irã não existe mais. O Ayatollah Khamenei, que não é Ali, filho da descendente de Mohammed, ou seja, do senhor o mensageiro, não é? O profeta. Ele não nasceu dessa linhagem. Por quê? Porque lá no Irã está cheio de Ali. Tem Ali adoidado. Entenderam? Então, é tudo um plágio, é tudo uma, vamos dizer assim, uma autocracia, uma linhagem inexistente, onde todos eles pousam de serem a elite do planeta. Vamos dizer assim, a etnia, a raça superior. Entenderam? Eles estão superior ao mundo árabe, eles estão superior aos ocidentais, eles estão superior a todo mundo e todo mundo tem que se submeter a eles. Então, estes elementos foram descobertos, eles não têm mais nenhum tipo de posição, tanto de armas, quanto de exército, quanto de posição política ou de doutrinação, porque eles são perversos. E como todos os que se venderam para eles chegaram e disseram assim, olha, quem entrou agora na briga é um senhor que recebeu, ele não recebeu, o Trump não recebeu a delação do Bush. Ele não recebeu o dossiê do Bush.
Quem recebeu o dossiê do Bush são 60 agências de inteligência. Entenderam? Que pegaram 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, pegaram a OTAN, a NATO e o Pentágono, e chegaram no ouvido dos companheiros deles, de armas, e falaram, olha, nós sabemos que o teu chefe, ele pegou dinheiro com fulano, que deu para ciclano, que estabeleceu a ponte, que te botou aí como general, e que você vai ser o próximo a morrer. Então, ninguém da OTAN, ninguém da NATO, ninguém do Pentágono está disposto ao sacrifício e muito menos 60 agências de inteligência. Então, todos eles se uniram e falaram, vamos fazer a limpa no planeta. Entenderam? Estamos entendidos? Então, é razoável que vocês vejam que todas as emissoras de televisão que estão há décadas, há mais de 40 anos, 50 anos, na mesma frequência de usufruto, de concessão de eterno, ou seja, eles têm essas ondas eletromagnéticas de transmissão de dados, tanto da radiofonia como de televisão, têm preferências sexuais. Também gostam de transar com cavalo, transam com cobra, transam com cachorro, ou seja, eles têm as suas debilidades. E eles são colocados para que eles se submetam a ler o que está escrito na telinha, o telepronto. Então, eles passam a transmitir essas informações. E eles se submetem aos caprichos dos seus diretores, dos proprietários dessas concessões. E os proprietários dessas concessões fazem com que a administração proceda a sempre favorecê-los. No momento que essa administração não os favorecer, eles colocam outros através da sua, vamos dizer assim, o seu canal de informação, a famosa imprensa marrom. Eles criam dificuldade para vender facilidade. Entenderam? E o judiciário também se corrompeu. No Brasil foi inflado. Acabou o Tribunal de Contas, não é? E, através da Ellen Grace, uma grande jurista que fez estudos nos Estados Unidos da América, ela disse, olha, nós vamos fazer uma OICIP e vamos abrir as regionais federais para administrar presídios. Cada setor de regional federal vai ter um presídio federal. Acontece que eles não tinham juízes concursados. Eles tinham os funcionários do Tribunal de Contas, que deixou de existir, e eles todos foram remanejados como auxiliares administrativos que viraram desembargadores. Professores de história viraram desembargadores. Colegas de academia de karatê, ginástica, viraram desembargadores. E se criou o feudo dos familiares. A minha filha, formada em Direito, vai ser desembargadora. A minha outra filha, o outro vai dizer assim, a minha filha também vai ser, meu filho também vai ser. Então fizeram castas no jurídico no Brasil, como também em 17 países da América do Sul, sendo 10 ao derredor das fronteiras do Brasil, a fronteira seca, e ao seu círculo maior do Caribe, os 7 países, todos eles tendo sempre o convite sempre aberto do líder da teocracia do Irã. Ele vai lá, supervisiona, vê se está tudo certo, sim, efetivamente o cara aqui implantou os 12 na Suprema Corte, estão funcionando bem, fazem o que é determinado, nós queremos o minério desse, o minério daquele, o minério daquele, o minério daquele, nós queremos
o fornecimento. E tem dois ditadores como se diz, da tribo de Han, não é? R-A-N, Han, lá da China, que submete a população dos que compõem o território da China. Então agora a Norte-Coreia, ela falou, não, eu vou no meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Coreia do Sul, eu quero tomar a Coreia do Sul porque eu tenho bronca deles. Então eu vou ter um pleito direto com a Coreia do Sul. Por quê? Porque nunca resolveram na cleptocracia da ONU. E também o russo falou, eu vou entrar na Ucrânia, porque nunca resolveu na ONU, sempre criando, vamos dizer assim, não te mete, deixa disso, tal. Agora, como está o líder, o senhor dos exércitos, que é os Estados Unidos da América, que tem a delação de o Bush pai e o Bush filho, que na missa do fúnebre do Bush filho, ele botou no cartãozinho, sinto muito, eles já sabem de tudo. Então eles não se deram por inteirado, pensaram de que era uma bravata, mandaram saber se alguém tinha algum dossiê, não apareceu em lugar nenhum, e nos primeiros dias de administração do Sr. Bush, que sofreu um atentado determinado pelas forças do Irã, ou seja, o Irã disse, olha, o Bush não pode, o Trump não pode assumir a presidência. Nós temos que tirar ele de lá. Então, todos os consórcios que recebem petróleo do Irã se juntaram para fazer o atentado. Como também fizeram no Brasil. Tem que tirar o Bolsonaro, ele não pode assumir a presidência. Então, meteram a faca no homem, o homem não morreu e ele foi eleito no leito de convalescente e, graças a Deus, ele administrou o Brasil como nenhum presidente o fez. De que forma? Ele fechou o cofre, ele trancou o cofre, não roubou e não deixou roubar. Então o país começou a funcionar. E claro, os partidos políticos falavam assim, poxa, eu vou ficar aqui como deputado federal 4 anos, e o outro eu vou ficar aqui como senador 8 anos, e eu quero fazer dinheiro porque eu tenho que chegar velho, e eu tenho que mandar dinheiro para a infraestrutura do meu partido, que eu fui colocado aqui porque eu roubo para o partido. Então todos eles se uniram e falaram para Bolsonaro, pô, é só você que recebe aplausos, você é o único que é ovacionado pela população porque você faz obras, levou água para o Nordeste, você dá ajuda financeira a todo mundo, antecipa os impostos na pandemia, e nós? Como é que nós ficamos? Ficamos como os que são terríveis para a população? Aí o Bolsonaro falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 50% do orçamento para vocês administrarem seus estados. As famosas emendas PIX. Então eles falaram, que maravilha, se reuniram e falaram, no momento que ele assinar e que nós temos esse 50%, não precisamos nos submeter a nenhum presidente no futuro. Pode entrar o presidente que for, que a gente não tem que babar ovo de ninguém, nós somos os partidos políticos e vamos sobreviver desse dinheiro, desse orçamento. Entenderam? Só que, quando entrou o Luiz Inácio Lula da Silva, ele confiscou esse dinheiro, ele pediu um antecipo de dinheiro antes de assumir a administração, ele também antecipou uma mudança que inflou o Estado, ou seja, ele
empregou todos os líderes, todos os formadores de opinião, porque passaram a ganhar salário e serem empregados dentro da cleptocracia do Brasil. Então, isto tudo foi descoberto, onde, pelo fato do Toffoli invadir o computador do COAF, que é um órgão que está em todo o planeta, que o seu líder se chama GAF, no Brasil esse tentáculo se chama COAF, ele foi lá e falou para a mulher, levanta daí, eu vou entrar no computador. E ela disse, o senhor não pode entrar aqui no computador, essa área aqui não é sua, é internacional. Eu vou entrar sim, acende isso aí, o senhor tem certeza? Tenho. Então quando ele abriu o computador, a cara dele apareceu lá no GAF, no serviço de inteligência de 60 agências. Então ele foi ver se tinham descoberto a cidade que ele edificou, com piscina, campo de futebol, hipismo, tudo que você possa imaginar, clube de futebol, tudo para a cúria papal do irmão do Toffoli, dos irmãos. E a cara dele apareceu lá, não tinha nada que desabonasse ele. Então ele pegou, se deu por satisfeito e entregou ao COAF a funcionária e ela sentou. Então isso repercutiu lá fora. Então quando foi decretada a prisão deles pela arbitragem internacional, através do árbitro, justiça particular, justiça paga, o senhor Oscar Aníbal Chapano determinou a prisão do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, os citados, que estão envolvidos em venda de sentença, no narcotráfico, no descaminho, na teocracia do Irã, que isto vem de longe e começou a vender urânio em 2003, enriquecimento de urânio, ao qual nós estivemos no simpósio da ONU no Rio de Janeiro e que nos fizemos presentes. Estivemos com o turco Erdogan, estivemos com o pessoal do Catar, a realeza do Catar, estivemos com os líderes da Argentina, a Kirchner, estivemos com todos eles e todos eles certamente que foram informados. Este é o senhor Oscar. Ele é o interventor, ele é o corregedor. Porque nós fomos atendidos muito bem pelo senhor Marco Aurélio Mello no interstício da passagem de um presidente ao outro, porque o Fernando Henrique faliu o Brasil 5 vezes. Então o Brasil ia ser dividido como uma pizza. Então nós fomos lá para saber se ele iria dividir o Brasil como uma pizza, que não iríamos permitir, porque é cláusula pétrea, as terras brasileiras pertencem aos brasileiros, não podem ser submetidas a nenhuma potência estrangeira. Então, o senhor Marco Aurélio, no interstício, ele falou, fique tranquilo que não vai haver intervenção de nenhum país no território da República Federativa do Brasil. Nós nos demos por satisfeito, mas certamente que esta elaboração já estava procedendo desde o levante de adquirir o petróleo do Irã, em 1979, com o golpe de Estado da Pérsia. Os iranianos chegaram, os estudantes, e falaram, Khomeini, nós queremos democracia. Ah, vocês querem democracia? Queremos. Junta todo mundo. Aí juntaram todos os estudantes. Ele falou, muito obrigado, vocês me elegeram para que a teocracia reine aqui. Nós vamos chamar agora de Irã, não vai ser mais a Pérsia. E nós vamos eliminar todos os persas. E vocês vão ser eliminados. Então, ele trouxe o Ahmadinejad, que é um baixinho filha da puta, charmuta, que conhecido como açougueiro
do Irã e matou todos os estudantes que colocaram eles no governo. Entenderam? Então lá eles têm Exército, Marinha Aeronáutica e tem a tropa de elite dos dragões do Irã. Verdadeiros assassinos que matam adoidado. Então a corte da teocracia muçulmana do Irã se reúne para cortar a cabeça de generais do exército, brigadeiros e comodoros das forças de marinha e aeronáutica. E também a todos que falem mal deles, em qualquer lugar do planeta. Entenderam? Então tudo isto acabou. Por quê? Porque os Estados Unidos da América, a OTAN, a NATO, o Pentágono, 123 países, 60 agências de inteligência, que todos eles foram jurados a serem exterminados, porque são queima de arquivo, eles pegaram e falaram, não, a gente não vai dar mole. Vamos fazer um trabalho de limpa. E esse trabalho de limpa está sendo feito. A minha função como árbitro é fazer um relatório através do Facebook e somente pelo Facebook. Eu não uso YouTube, mas permite-se que os YouTubers façam transmissão destas novidades que são colocadas para os generais em campo. Generais de exércitos da OTAN, da NATO, do Pentágono, de 123 países, encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo, do Luiz Inácio Lula da Silva, filha da puta, do Alckmin também, outro filha da puta, do seu braço da teocracia do Irã, que é o Supremo Tribunal Federal, e também o Supremo Tribunal de Justiça, onde o próprio Supremo Tribunal Federal manda matar o poder judiciário, que não é poder, são operadores da lei, em que eles têm o conhecimento da lei, mas eles não aplicam o conhecimento da lei. Eles têm a própria hermenêutica. Eles dizem, eu entendo desse jeito. E você diz, mas como o senhor chegou a essa brilhante resultado de sentença? E ele disse, através da minha hermenêutica, a minha forma de pensar. O que eu falo é lei. Eu sou o ser supremo. E não é, meu filho. Tu é um bom filho da puta, que vai aparecer todo furado que nem peneira e que você vai ser comido pelos vermes. Vai ser comido pelas, como se diz? Pelas formigas. Entendeu? Essa é a realidade, meu amigo. Você está sentenciado como traidor à pátria, como espia sabotador, trabalhando para a China, para a Rússia, para a Turquia e para o Irã. Entendeu? E tu é narcotraficante ainda por cima. Então você não tem droga, você não planta cocaína, mas você sabe onde ela está. Você tem a latitude e longitude onde ela pernoita, fica acautelada no Amazonas, e você foi lá e pegou essa partida, essa cocaína toda da máfia albanesa, do senhor Faru, onde você pegou a cocaína toda dos bolivianos, dos colombianos, dos peruanos, dos chilenos, dos uruguaios, dos paraguaios. Então tá todo mundo com a bronca em você, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu da tua prole. Entendeu? Então o contador, o senhor que faz a contabilidade do teu dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é o contador do comando da capital. Que o Marcola não é o líder. O Marcola é assaltante de banco. Mas, como mataram a mulher dele, como ia matar ele, disseram, olha, você assume que você é o chefe e deixa que a gente vai fazer a administração. Então botaram o Lewandowski, botaram o superintendente da Polícia Federal, que chamou a Huawei e colocou todo o serviço de inteligência chinês para monitorar 9 estados do Nordeste. Casualmente, onde impera o delta do Amazonas, porque eles querem tomar o Amazonas, eles vão fazer uma linha férrea abaixo do Amazonas, né? Onde eles vão dividir o Brasil ao meio. E depois vão dividir o Brasil do norte ao sul.
Entenderam? Porque essa é a intenção. E eles vão viver através dos seus tratados de negócios, falando que é a Revolução Verde. E não é. Eles são meramente loucos, filhos de uma puta, que vão enfrentar um pelotão de fuzilamento. Então os Estados Unidos da América já têm comprovação de que o Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin e todos os que se favoreceram desta trama, os 22 proprietários de partidos políticos, todos eles estão sentenciados ao pelotão de fuzilamento. Então os Estados Unidos já declarou que vem aqui para fazer a limpa. Fudeu para vocês. Entenderam? Estou sendo claro? Então, mais claro do que isto é impossível, não é? Então tenha por bem e entenda. Eu não tenho culpa se você manda fazer e o sujeito desaparece. Onde está? Não se sabe. Mas escuta, o cara não tinha empreitada de pegar esse cara? Sim, mas desapareceu. Onde está? Não é encontrado. Sumiu. Porra, que foda, hein? Então, meu amigo, cuidado. Entendeu? Tenha cuidado, até com seus pensamentos. Não pense em voz alta. Entendeu? Não pense em voz alta. Não pense, não menospreze. Entendeu? Porque você é um otário. É um otário que você fica aqui na telinha do Facebook dizendo isso, aquilo. E entenda, eu não nego o Espírito Santo. Entendeu, meu amigo? Mas a 60 agências de inteligência monitora tudo o que você faz. Entendeu? Através das ondas eletromagnéticas de todo o aparelho de transmissão de televisão, de ondas de rádio, de ondas de telefone fixo, telefone, como se chama? Cibernético. Eles monitoram você. Você fica que nem uma assombração. Se você é gordo, você aparece gordo. Se você está indo ao banheiro, eles vão ver que você está de cócoras. Então você está utilizando o banheiro. Se você está na cozinha mexendo, eles não veem a cozinha. Ele não vê as coisas frias. Ele vê as coisas quentes e eles vê através dessas ondas eletromagnéticas. Então você é monitorado o dia inteiro, aonde você for. Entendeu? Então não tem escapatória para vocês. E essa tecnologia, ela impera na NATO, na OTAN, no Pentágono, em 123 países, com os seus exércitos de marinha, aeronáutica e marinha, aeronáutica e exército, né? Enfim. Então, por favor, seja prático. Acabou esta era. Já descobriram que vocês entregaram toda a administração financeira do país Brasil na mão da Norte-Coreia, da China, da Rússia, que eles estão roubando o dinheiro dos que estão pagando as contas. E mais de 90% da população do Brasil está pendurada no crime de anatocismo, juros sobre juros, em que vocês tiveram que dizer que, porque descobriram, como aconteceu isso se eu sempre paguei. Aí disseram, o Banco Central foi invadido, as contas. Os bancos foram invadidos. O crime, e quem tem a culpa? O que está cadastrado no banco? Hein? Quem é o culpado do Serasa? Hein? É o povo? Não, meu amigo. São vocês, seus filhos da puta. Entenderam? Então, você vê o Dornelles, esse baixinho filha da puta, Dornelles, que ele chegava e falava assim, eu vou pagar a minha puta de estimação
e ele ia numa Caixa Econômica, no INSS, falava, com licença, posso usar teu computador? Pode. Aí o cara abria o computador com a senha e tirava 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões e ia embora. E aquele computador ficava aberto. Então o funcionário que trabalhava ali, ele dizia, porra, aqui está aberto, eu posso pegar dinheiro. E como é que eu faço? Muitos disseram, eu vou dizer à diretoria. Aí a diretoria pegava e falava assim, traz esse computador para minha sala. E aí o diretor roubava para ele. Então ia a PGR do INSS, um dos meus não, da arbitragem internacional, chegou e falou para mim, Oscar, querem me matar, quem quer te matar? Quem quer me matar? O Dornelles. Eles descobriram que eu cheguei até eles, vão me matar. Não, não vão não. Então o funcionário da BIM, chamamos, olha, estão querendo matar o sujeito e tal, não deixa com a gente e tal. E claro, ele ficou nervoso e veio a óbito. Também como não ia ficar, né? Entendem? Porque uma corja de ladrões, filhas da puta, assaltantes de banco. Quem assalta os bancos aqui no Brasil é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Entendeu, meu amigo? São eles que têm o armamento, são eles que têm a logística e a operacionalidade. Deu para entender? Então, não vem com essa. Não vem peitar. O Castor de Andrade, ele tinha livre trânsito com o Exército na repressão. E o senhor Raul Correia de Mello dominou sempre o poder jurídico. Todos os juízes. Entenderam? Então, não vem encher o saco. Não enche o saco. Porque você pode ser a próxima abduzido. Entendeu? Você é abduzido. Você desaparece. Entendeu? Então se cuidem. Se cuidem. Então é melhor vocês... Não sei com quem vocês vão falar, mas vocês podem gravar um pendrive e colocar todas as suas informações ali para quando vier o general em campo encarregado da captura dos membros do Grupo de Puebla, chefiado por Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, pelo Grupo de Puebla não, pelo Foro de São Paulo, que é o Luiz Inácio da Silva e o Alckmin, que é o Foro de São Paulo, e o Grupo de Puebla, que é o José Dirceu. Bom filha da puta. Que o Gabeira adora. O Gabeira vê todo dia José Dirceu. Se reúnem para tomar chá. Eles se amam. Entendeu? Para não dizer o contrário. Porque se eles se veem, um começa a atirar no outro. Deu para entender, meu amigo? Porque quem mata aqui é a esquerda. A esquerda gosta de matar. Eles disseram, nós tomamos o poder, como diz o Barroso, o poder se toma. Não é? Eles disseram, nós tomamos o poder do bolsonarismo, ou seja, não precisou fazer uma revolução. E eles cantam na televisão, como diz o garotão lá dos Estados Unidos, o campeão de natação, Guga, que ele fala, olha, eu conheço todos eles, todas essas milícias do Oriente, porque eu tenho interesse neles. Por que você tem tanto interesse neles? É porque ele diz para a cúpula da TV Globo quem é quem e se tem que ser considerado como uma ameaça ou não. Porque eles só se rendem àqueles que podem cortar a cabeça. Entendeu? Se você é um cara que, não, esse aí não acontece nada, deixa pra lá, eles te deixam pra lá. Deu pra entender, meu amigo? Então a coisa agora chegou num patamar em que você tem que fazer o teu trabalho. Você tem que fazer os relatórios. Entenderam?
Porque você plantou, você colhe. Entendeu? Não sou eu, é o cargo. Deu para entender? O cargo faz tudo. Eu só faço o relatório para os generais em campo, para que eles vejam que efetivamente o senhor Oscar deu o recado, do jeito dele. Deu para entender? Tá bom assim? Então, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, que nós temos que pagar a internet, temos que pagar agora 2 contas de telefone. Pagamos as que estavam em atraso, agora temos que pagar porque vai vencer, já venceu, né? A segunda do telefone. Meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF. É o único documento de todos os brasileiros e de todos os residentes em todo o território da República Federativa do Brasil. Não vai existir mais RG, título de eleitor, porra nenhuma. Você vai ser um número. Qual é teu número? CPF. Então, meu CPF, 510-466-447-34. Plataforma Banco Mercado Pago. Nos ajudem, por favor. E fiquem com Yahushua HaMerushhaim, que esse é o nome do Todo-Poderoso. Yahushua HaMerushhaim. Yahu. Entenderam? Tá bom? E aos meus amigos, nação árabe, muçulmanos, árabes judeus, árabes católicos, árabes protestantes, meu respeito e admiração a todos vocês. Já sabemos quem são o Ayatollah Khamenei, que não é Mulan, é um impostor, ladrão, charmuta. Ele e os 11 que estão lá, né? Que agora não se sabe se ele sobreviveu à explosão do bunker onde ele estava guardado com a família. Porque até então disseram que ele sofreu um atentado, foi morto porque ele declarou 3 sucessores e um dos 12 não se sentiu nomeado e deu um tiro no Khamenei e depois mataram ele. Então ficaram 10. Tem várias versões, mas o bunker desapareceu. Entenderam? Por favor, nos ajudem com o que puderem. Gratidão. Eu quero que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Lula era o líder da quadrilha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, entendeu? Dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. Lula era o líder da quadrilha. No que tange a questão de Caixa 2, tanto Lula quanto Dilma, eles tinham conhecimento. Lula era o líder da quadrilha. Esses foram apenas alguns exemplos de quem é o Lula. E aí? Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. E aí só mais uma pergunta, se essa lei for realmente assinada, aplicada essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele teria a quem recorrer nos Estados Unidos, Ana?
Nos Estados Unidos não, Paula, porque mesmo se ele decidisse bater à porta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana receberia e falaria: isso aqui é uma prerrogativa do Executivo, nós não podemos fazer nada e o Congresso, o Legislativo também não pode fazer nada. Até porque, repito, quando essas sanções são assinadas usando a Lei Magnitsky, a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar mais. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. E aí, só mais uma pergunta. Se essa lei for realmente assinada, aplicada essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele teria a quem recorrer nos Estados Unidos, Ana? Nos Estados Unidos não, Paula, porque mesmo se ele decidisse bater à porta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana receberia e falaria: isso aqui é uma prerrogativa do Executivo, nós não podemos fazer nada e o Congresso, o Legislativo também não pode fazer nada. Até porque, repito, quando essas sanções são assinadas usando a Lei Magnitsky, a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar mais. Aviones chinos hacia Irán. Como aves de acero cruzando el cielo sin sombra, dos gigantescos aviones de carga partieron de China hacia Irán, apagando sus transpondedores antes de entrar al espacio aéreo iraní. El vuelo 105.936, proveniente de Zhengzhou, desvió su ruta y desapareció de los radares sobre Turkmenistán, generando sospechas sobre el posible transporte de material militar. La ausencia de confirmación oficial china no ha frenado las especulaciones. En tiempos donde la transparencia se mide por señales encendidas, el silencio electrónico se convierte en el lenguaje más elocuente de la guerra que aún no se nombra. Usavam até funerária para lavar o dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas do INSS. Polícia Federal descobriu que associações usavam uma funerária em Fortaleza para lavar dinheiro de descontos sem autorização dos aposentados. Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, mostram que a Global Planos Funerários recebeu 34 milhões de reais da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas, a CAAP, e mais de 2 milhões de reais da Associação de Aposentados e Pensionistas Nacional, a AAPEN, para forjar mortes de idosos em 2023 e 2024. Segundo a investigação, os repasses custeariam quase 9 mil enterros em 2 anos, o que dá uma média de 19 mortes forjadas por dia. A Justiça bloqueou quase 350 milhões de reais da CAAP e da APEM. O que levanta mais suspeita é que nenhuma das associações oferecia o serviço de planos funerários. E o dono da Global Planos Funerários é ex-presidente da CAAP. A Global Planos Funerários disse que repudia veementemente qualquer acusação de envolvimento nos crimes,
A CAAP e a APEM não nos responderam. O governo não disse até quando os aposentados serão ressarcidos integralmente. Associações e entidades descontaram quase 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas de 2016 a 2024. O governo também ainda não sabe quanto foi descontado sem autorização dos aposentados, mas já pediu à Justiça o bloqueio de 2 bilhões e meio de reais de entidades investigadas no esquema. Não se sabe se esse dinheiro existe ou se já desapareceu. Realmente, acho que enojou o país inteiro. Eu acredito que isso vai acontecer, que essas pessoas vão ser presas e vão cumprir uma pena que, ao meu juízo, deveria ser exemplar. O pedido de CPI mista para investigar o escândalo do INSS foi protocolado hoje, com assinaturas de 223 deputados e 36 senadores. E teve até parlamentar da base governista que assinou. Espero estar nessa CPMI para deixar partidarismo de lado, ideologia de lado e a gente fazer uma investigação séria, puxando esse fio até a sua origem, não importa quem doer. Imagens não confirmadas de suposto ataque ao bunker subterrâneo de Lavizan, em Teherã, que supostamente abriga o líder supremo do Irán, Khamenei. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Esta semana nos encontramos con noticias muy importantes en torno a 4 temas principales y de mucho interés para todos nosotros, por todo lo que implican y por todo lo que dejan ver de la forma de actuar y de ser del Partido Comunista Chino o PSC. En primer lugar tenemos esta nueva cepa de COVID-19 conocida como NB181 o Nimbus, que se propagó a toda velocidad por China contagiando tanto a jóvenes como adultos y causando un número desconocido de muertes repentinas en el país. Las autoridades comunistas, a pesar de tener un historial de esconder el número real de contagios durante la pandemia, no pudieron más que admitir que el virus llegó a un pico de contagios en el país, aunque expertos dicen que la ola de la enfermedad recién está comenzando. Así que empecemos por este tema. Dada la naturaleza de los brotes infecciosos actuales, temo que podría volverse bastante grave en junio y julio. Creo que hay una posibilidad de crecimiento explosivo. La mayoría de los pacientes no mejora durante meses. La enfermedad simplemente continúa. El virus está resurgiendo. Creo que en realidad nunca se detuvo. El COVID-19 nunca desapareció por completo. Durante el último mes, la tasa de positividad estuvo aumentando de forma constante. A principios de este mes, los CDC de China reportaron más de 440.000 nuevos casos de COVID-19 solo en mayo, incluyendo más de 600 casos graves y 7 muertes. Pero cabe destacar que el régimen chino tiene antecedentes de subreportar los datos relacionados con los brotes. El lunes, un ciudadano capturó imágenes de equipos de monitoreo de salud regresando a una autopista en Xinjiang. Estos equipos, apodados monos blancos, eran comunes durante el pico de COVID-19 en China en 2020. En la ciudad de Guangzhou, en el sur del país, los padres de un estudiante de tercer grado recibieron el mes pasado una notificación que les ordenaba una cuarentena domiciliaria de 1 semana tras dar positivo en COVID-19. Ampliando la perspectiva, muchos en China contaron a NTD que están viendo un aumento de casos de COVID a su alrededor, algunos desarrollando neumonía e incluso muriendo repentinamente. También afirman que los hospitales recibieron estrictas órdenes de ocultar el brote. Los brotes son bastante graves en el sur de China. En Shenzhen, muchos hospitales y clínicas tienen largas filas de espera. Todos tienen dolor de garganta y fiebre. Los reportes oficiales dicen que es una nueva variante de COVID. Pero incluso si alguien muere por esta enfermedad, el régimen chino no dirá que fue por eso. Y mientras todo esto ocurre, medios chinos también están reportando un aumento de muertes súbitas entre las élites jóvenes del país, incluyendo profesores, académicos, policías e influencers. Muchos tenían apenas entre 30 y 40 años, y en casi todos los casos no se informó de la causa de muerte. Incluso dentro de los círculos políticos de alto nivel del régimen, 2 altos funcionarios estatales fallecieron la semana pasada sin ninguna explicación oficial. Hacer pruebas causaría pánico. Una vez que la gente empieza a morir, todos se asustan. Ahora, algunas oficinas locales de salud nos dicen que no es necesario reportar los casos.
Pero esta falta de transparencia está alimentando la preocupación de que la crisis del COVID-19 en China pueda tener repercusiones a nivel mundial. Tanto la Organización Mundial de la Salud como los CDC de Estados Unidos afirman que están monitoreando muy de cerca la situación. El segundo tema a destacar esta semana tiene que ver con una serie de revelaciones en torno a la sustracción forzada de órganos en China respaldada por el régimen comunista. Por una parte, un ex médico militar chino reveló un plan oculto de Beijing que expone lo que planean hacer con los soldados taiwaneses luego de una invasión a Taiwán. Un plan definitivamente macabro que ya verán de qué se trata. Y por otra parte, los padres de un estudiante de medicina chino salieron a decir que su hijo probablemente fue asesinado por filtrar información terrorífica sobre la sustracción de órganos a personas vivas, incluyendo a niños de entre 3 y 9 años que son tomados como muestras vivas. Sí, escucharon bien. Esto es algo que verdaderamente está pasando en China y las pruebas se amontonan unas sobre otras, y a esta altura es como un volcán a punto de hacer erupción. Veámoslo. Si hay soldados comunistas quemados, ¿de dónde pueden sacar trozos de piel para injertos? Los tomarán de soldados taiwaneses. Deben entender que el Partido Comunista Chino atenta contra todo lo humano. Los detalles compartidos por Chen provienen de un plan de combate del ejército chino del que tuvo conocimiento mientras trabajaba en el Hospital General de la Región Militar de Shenyang en los años 90. Recientemente visitó Taiwán para participar de la difusión del documental galardonado Órganos del Estado, que muestra su experiencia como médico dentro del sistema hospitalario militar chino. Es demasiado fácil para el PSC matar a alguien. Cuando presencié la sustracción de órganos a personas vivas, lo que más me impactó fue cuán fácil era matar, sin juicio, sin proceso legal alguno. Según Chen, personas comunes sufren y mueren solo para satisfacer las demandas del régimen comunista chino. Y advierte que la crueldad del PSC supera todo lo que uno pueda imaginarse. Prefiero recorrer cada rincón de Taiwán, solo con la esperanza de que la sustracción forzada de órganos, este crimen de lesa humanidad, no vuelva a dañar a ninguna familia, padre o hijo en Taiwán. Desde 1999, cuando el PSC comenzó su represión contra Falun Gong, los practicantes de esta disciplina de meditación espiritual comenzaron a denunciar que el régimen realizaba sustracciones forzadas de órganos a personas vivas. Esta disciplina espiritual, perseguida por sus creencias, asegura que la brutal práctica sigue ocurriendo en China hasta el día de hoy. El tercer tema destacable de esta semana tiene que ver con los disturbios que están ocurriendo en Los Ángeles y del posible papel que está jugando China en su financiación. En esto hay varios nombres importantes con vínculos directos con China que están en la mira del FBI y de las autoridades del gobierno. Miremos a quiénes son estas personas y cómo se relacionan con los incidentes y con el régimen chino. Bajo escrutinio se encuentran Adam Ma, enlace de la alcaldesa con la comunidad asiático-estadounidense y director de nombramientos para comisiones. Su padre, Derek Ma, también conocido como Ma Shu-rong, ocupa altos cargos en organizaciones sin fines de lucro con sede en Estados Unidos controladas por Beijing. Estos grupos están vinculados al Departamento de Trabajo del Frente Unido, el brazo de propaganda e inteligencia del régimen chino, cuyo objetivo es influir en las comunidades chinas en Estados Unidos. Los medios estatales chinos también muestran que Derek Ma tiene vínculos estrechos con altos líderes del régimen. Hace 5 años fue visto en un evento al que asistió el líder del PSC, Xi Jinping. Durante el centenario del Partido Comunista Chino en 2021, Derek Ma declaró públicamente su lealtad al régimen, diciendo: si China no tuviera al PSC, hoy no habría una China fuerte. Mientras tanto, recaudaba fondos para la campaña de la alcaldía de Karen Bass, entonces congresista. Según los informes, Derek habría recaudado decenas de miles de dólares gracias a su influencia en las comunidades chinas locales. Poco después de asumir el cargo, la alcaldesa Bass contrató al hijo de Derek, Adam Ma, para puestos clave en su equipo. Esta noticia surge mientras legisladores investigan una posible influencia china detrás de las protestas en Los Ángeles, incluidos posibles vínculos. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, tenemos la preocupante relación entre China e Irán y las sospechas de que el PSC esté interviniendo en la guerra en Medio Oriente.
Miremos una serie de pistas que nos dan mucho que pensar. ¿Tiene alguna reacción ante la oferta de Xi Jinping de intervenir diplomáticamente en Irán? ¿Vieron algún indicio de que China pueda involucrarse militarmente en apoyo a Irán? No creemos estar viendo señales de eso en este momento. En cuanto a la oferta de Xi Jinping, dejaré que el presidente sea quien responda personalmente. Aún así, persisten las preocupaciones sobre los vínculos cada vez más estrechos entre Beijing y Teherán. Un informe reciente indica que Irán exporta actualmente alrededor de 1.7 millones de barriles de petróleo al día y más del 90% de ese volumen se dirige a China. Esto se debe a que Estados Unidos reimpuso sanciones a Irán en 2018, cuando el presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní durante su primer mandato. El objetivo era bloquear las ambiciones nucleares de Irán y cortar el financiamiento a sus aliados regionales. Desde entonces, China continuó comprando petróleo iraní, muchas veces pagando en su propia moneda, pero eso limita cómo puede usar Irán ese dinero, que termina por gastarlo en importaciones chinas. Pero ahora se considera que esos ingresos petroleros son una fuente clave de financiamiento para los esfuerzos bélicos de Irán contra Israel. Pero los lazos entre China e Irán van más allá del petróleo. Informes señalan que Beijing también apoyó los programas misilísticos y nucleares de Irán, incluyendo envíos de ingredientes para combustibles de misiles. De hecho, desde enero, se reporta que China viene enviando materiales para combustibles de misiles a Irán y algunos creen que ese apoyo continúa. En un hecho separado ocurrido el viernes pasado, tras un ataque israelí contra Teherán, un avión de carga chino voló hacia Irán y desapareció del radar cerca de su espacio aéreo, y otros 2 aviones lo siguieron en los días siguientes, todos en rutas similares. Los 3 eran aviones de carga Boeing 747, comúnmente utilizados para transportar equipamiento militar pesado, pero sin inspecciones adicionales se desconoce qué transportaban esos vuelos. Los rastreadores de vuelos mostraron que las aeronaves cruzaron Asia Central y luego desaparecieron del radar al acercarse a Irán. Cada vuelo aparecía oficialmente con destino a Luxemburgo, pero ninguno se acercó siquiera a Europa. Según varios informes de prensa, China tiene antecedentes de suministrar materiales relacionados con misiles a Irán, a pesar de las críticas internacionales. Un analista especializado en China y Medio Oriente señaló que, aunque es poco probable que China brinde apoyo militar abierto, no se puede descartar del todo esa posibilidad. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nessa quarta-feira, que é praticamente um sextou por aqui, né? Pré-feriado. Mas temos assuntos quentíssimos antes de poder descansar, viu? Vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico Juncker. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos aí da Gazeta do Povo. Ótimo. A gente já vai começar o programa recebendo o senador Sérgio Moro aqui no Entre Linhas. Boa tarde, senador. Bem-vindo mais uma vez. Uma alegria recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Boa tarde, é um prazer aqui estar falando com vocês, Mariana, Frederico, falando no Entre Linhas, na Gazeta do Povo. Semana agitada aqui em Brasília, beira de feriado, mas estou por aqui ainda, inclusive, não voltei ainda a Curitiba, pretendo voltar no final do dia. Ótimo. Conta pra gente quais são as perspectivas aí já para 2026. A gente sabe que o nome do senhor está aí nas pesquisas em primeiro lugar para o governo do Paraná, né? Como é que são as perspectivas aí para o ano que vem? Bem, eu estou focado no meu mandato do Senado aqui nesse ano, tem muita coisa acontecendo, projetos que a gente tem aprovado, mas também vamos ter a CPMI do INSS, que é extremamente importante, também vai ter uma CPI do crime organizado, mas existe essa possibilidade, né? Eu vou decidir mais adiante se concorrerei ou não ao governo do Estado. Fico honrado aí pela preferência da população paranaense, essas pesquisas que têm me colocado até bastante à frente aí, nessa indicação para o governo do Estado, né? Eu fico preocupado para o ano que vem, Mariana, porque a gente está vendo um país em uma progressiva deterioração institucional. E no pior cenário possível, a gente tem a reeleição do Lula. E isso tem gerado uma escalada
da criminalidade, um enfraquecimento da nossa economia, e nesse caso a gente precisa ter mãos firmes aí para conduzir e proteger o nosso Estado a partir de 2027. Então isso me faz pensar muito seriamente em colocar o meu nome à disposição da população, mas assim, temos que bater o martelo mais adiante até para respeitar o fato que a gente não está em ano eleitoral e o paranaense quer saber o que a gente está fazendo aqui e agora. Senador, falando um pouco mais aí de 2026, nós sabemos que foi formada aí uma federação entre o Progressistas, né, e União Brasil, o senhor hoje, né, filiado à União Brasil, e o União Brasil aqui, uma parcela dele está associada ao governador Ratinho aqui no estado, né, há uma pressão inclusive do governo agora sobre pessoas ali que tenham ligação ao senhor, do caso do deputado estadual Mauro Moraes, por exemplo. Como é que o senhor vê aí uma eventual, né, nessa eventual candidatura, se o senhor sair candidato, a questão do partido, inclusive considerando essa formação dessa união aí entre o União Brasil e o Progressistas? A federação é uma força política considerável, com um grande número de deputados e senadores, e acabou se formando ali um centro-direita também, uma direita dentro desse partido. É bom que a gente tenha um centro político que acredite no livre mercado, que acredite no combate à criminalidade, que acredite na responsabilidade fiscal. Essas questões partidárias, quem apoia quem está do lado de quem, são questões que são tratadas muitas vezes aí em bastidores, e elas vão ter acomodação no decorrer desse ano e até ano que vem. Eu tenho muita tranquilidade em relação a esse tema, né? Até porque, veja só, quem está com 40%, 50% em pesquisas nas preferências, com perspectiva de até primeiro turno, claro que isso tem muita chão pela frente, vamos ver o que vai acontecer, não vai ter dificuldade aí para encontrar essas acomodações, né? Ótimo, senador. Todos os dias aqui a gente vê nos comentários, né? Não importa a pauta, porque a gente tem muitas pautas todos os dias. A gente sabe que o Brasil está fervendo, tem a questão internacional também, mas todos os dias o pessoal comenta. E a CPMI do INSS, a CPMI do roubo dos aposentados, como fica? Há perspectivas aí de avanço na casa, senador? Foi lido o requerimento de instalação ontem, né, pelo senador Davi Alcolumbre. Depois do recesso, provavelmente ela vai ser instalada, porque agora não adianta instalar, porque daí ela começa e depois já vem o recesso legislativo. É até bom que seja no segundo semestre, para que nós possamos concentrar. O que me espanta, Mariana, não tem ninguém preso até o momento. Na época da Lava Jato, isso seria impensável. Aliás, acho que o desmantelamento político da Lava Jato é a causa desse novo escândalo do INSS, porque os ladrões se sentiram aí confortáveis novamente para roubar. E estão roubando agora as pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas de idade, aposentados por invalidez, muitas vezes, viúvas, órfãos. É uma vergonha absoluta. E a gente está vendo que, além de não ter ninguém preso, o governo ele tem feito uma seletividade aí nas medidas que tem tomado. O AGU propôs bloqueio de bens e patrimônio das entidades envolvidas na fraude, que receberam, né, os descontos, os valores decorrentes dos descontos dos aposentados e pensionistas, mas excluiu, por exemplo, a CONTAG, que é a principal beneficiária em volume de valores, que historicamente é vinculada ao Partido dos Trabalhadores. Todo mundo sabe isso. Ainda que se diga lá, argumento, mas ela não foi constituída exclusivamente para essa fraude. Mas a fraude existe. Teve descontos ali que não foram autorizados. Então tem que se verificar o que aconteceu. Aliás, na matéria que saiu hoje, inclusive publicada, ontem, informando que a CONTAG estaria por trás de várias emendas que foram apresentadas à medida provisória para acabar com aquela necessidade da revalidação anual ou da revalidação periódica da autorização dos descontos. Isso sem falar naquele outro sindicato cujo vice-presidente é o irmão do Lula. Então, por que foram excluídos do processo promovido pela AGU? Daí que é necessário que nós tenhamos, sim, uma CPMI. Claro que a CPMI também, existe lá uma composição, né, de vários partidos, e às vezes existem ali interesses políticos envolvidos, mas eu espero que tenha condições de fazer uma investigação profunda e ampla sobre todos esses fatos. Pelo menos vai vir somar, né, as investigações que já estão em andamento. Agora, precisava ter gente denunciada e precisava ter gente presa.
Ótimo. Senador, outra questão, outra pauta importantíssima aí para a oposição é o PL da anistia, que está engavetado por enquanto. A gente sabe que existe um texto alternativo sendo construído, existe preocupação por parte da oposição também em relação a esse texto, porque a gente sabe, todo projeto que chega, né, no legislativo, ele acaba sendo alterado, ele não vai sair da mesma forma que chegou, né, o projeto original, e existe uma preocupação de que ele seja muito alterado ali. Quais as perspectivas também do PL da anistia, enfim, seguir adiante aí no Congresso, e a gente vê um pouco mais de justiça sendo feita em relação ao 8 de janeiro? Bem, eu tenho projetos de redução de penas, né? Houve exagero na fixação dessas penas, não dá para você botar aí 16, 17 anos, 14 anos para aquela Débora Rodrigues do Batom, mas tem, por exemplo, tem gente que está presa em Curitiba, que foi transferida já, inclusive de Brasília para Curitiba. Eu conheci uma senhora de idade que está condenada a 16 anos, presa preventivamente há 2 anos. Então, são situações, assim, absolutamente injustas, de penas excessivas. Eu apresentei um projeto de redução de pena, mas precisa ter a construção política para que isso avance. E isso está dependendo hoje dos presidentes das duas casas. O que se diz é que será apresentado, será dado andamento a uma anistia ou a um projeto de redução de penas. Eu hoje sou favorável mais à anistia, porque, afinal de contas, as pessoas já sofreram demais. 2 anos preso sem qualquer justificativa, né? Pelo menos nesse nível de sanção. Agora, se for necessário, se politicamente for viável só o projeto de redução de penas, que assim seja. O que importa é que essas pessoas voltem para casa. Agora, eu vou lutar pela maior extensão do benefício a esses manifestantes do 8 de janeiro, que é raro, não pode invadir prédio público, uma minoria ali destruiu o patrimônio público, mas esse nível de apenamento é exacerbado e está sendo um tratamento cruel para essas pessoas. Senador, nós temos visto aí nos últimos anos, né, um desmonte da Operação Lava Jato. Tivemos agora uma última decisão aí do ministro do STF anulando o processo relativamente ao ex-ministro do governo Dilma e Lula, Paulo Bernardo. Também tivemos, né, uma série de decisões. Em fevereiro, o Toffoli também anulou a colaboração premiada de Antônio Palocci. E agora tivemos o CNJ aí sancionando, né, o juiz federal Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, foi aposentado compulsoriamente. Inclusive agora a própria OAB também quer inscrever o nome do Marcelo Bretas no rol dos violadores de prerrogativas dos advogados. Como é que o senhor vê aí esse desmonte da Lava Jato e esse ataque, né, à operação que revelou aí tanta podridão e corrupção no Brasil nos últimos anos? Eu acho engraçado, Frederico, ninguém diz que essas pessoas são inocentes, né, mas sempre encontram lá uma filigrana para poder invalidar processos e beneficiar pessoas culpadas pelo roubo aos cofres públicos. No fundo, vamos ser bastante sinceros, o país está doente do ponto de vista moral. Não é só essa questão da Lava Jato. Qualquer operação de combate à corrupção hoje tem um destino muito incerto. Até esse caso do INSS, né, é um reflexo. As pessoas estão soltas. Na época da Lava Jato, tenho certeza que não teriam coragem de fazer esses atos. E se tivessem feito descobertos, estariam já presos preventivamente pela gravidade em concreto dos crimes praticados, pelo também risco de dissipação do patrimônio. Mas o que você vai dizer de um país que manda um avião da FAB buscar uma primeira-dama corrupta do Peru, que recebeu suborno da Odebrecht e foi condenada criminalmente naquele país? E, de repente, vem o Lula e concede asilo político, relâmpago, né, a jato, para essa pessoa e traz essa pessoa abrigada aqui no nosso país. Então, a gente está com os valores morais todos invertidos. Claro que a sociedade vê isso e se revolta, mas é isso que explica essa reviravolta política. Em relação ao juiz Bretas, eu vou dizer muito claramente o que eu penso. O CNJ errou. Condenou ele com base no depoimento, com base numa delação que foi feita por um advogado ressentido e envolvido lá em tráfico de influência, mas sem qualquer prova do envolvimento do Marcelo Bretas, e uma delação que não foi homologada pelo STJ e foi recusada também pelo TRF2. Mas, de repente, ela acaba sendo utilizada pelo CNJ para punir o juiz. Aposentadoria compulsória, né? O pessoal faz pouco caso da aposentadoria compulsória porque já é um benefício. Mas para alguém que está na magistratura, na carreira ativa, acaba sendo ali uma punição para ele injustificada, né? O mesmo juiz que decretou a prisão
de gente como Sérgio Cabral, que roubou o estado inteiro do Rio de Janeiro, que devolveu dinheiro aos cofres públicos, que inclusive que possibilitou que dinheiro recuperado pela Lava Jato fosse utilizado para pagamento da folha de salários do funcionalismo do Rio de Janeiro, porque eles quebraram o Rio de Janeiro. O saque ao Rio de Janeiro levou a quebra do Rio de Janeiro, não conseguiu nem pagar os funcionários. E aí o juiz faz esse trabalho, consegue até recuperar dinheiro para pagar funcionalismo público e agora é tratado dessa maneira. Então, respeitosamente, creio que o CNJ errou flagrantemente nesse caso e a OAB se presta a um papel não muito dignificante ao querer impedir até que o juiz possa ganhar a vida de uma outra maneira, né, que possa advogar. Eu fico lembrando aqui a figura do Rui Barbosa, que lá em 1896 defendeu a independência da magistratura, num caso envolvendo um juiz do Rio Grande do Sul, o Alcides de Mendonça Lima, que foi perseguido pelo Júlio de Castilhos, porque ele contrariou os interesses do governador do Rio Grande do Sul de então. Rui Barbosa foi até o STF, né, para garantir que o juiz não fosse processado injustamente. E agora nós temos essa situação. Espero que a OAB possa refletir melhor sobre esses fatos e chegar a uma resolução diferente do que declarar o juiz Bretas o persona non grata. Doutor, nós temos hoje um crescimento muito perigoso aí, né, do crime organizado no país, inclusive os Estados Unidos sugerindo que vão classificar as organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, tal qual o presidente Trump fez com os cartéis de drogas do México e lá no passado com os cartéis da Colômbia. A gente sabe que também ontem não só foi lido aí o requerimento de instalação da CPMI do INSS, mas também da CPI do Senado do crime organizado. O que o senhor acha? Hoje a gente tem um exemplo de El Salvador, o Bukele, que saiu aí de um índice de homicídios por 100 mil habitantes da faixa dos 120 por 100 mil habitantes para 1,9, hoje é um dos países mais seguros do hemisfério ocidental, e a gente vê o Brasil perigosamente, o senhor inclusive que foi vítima aí de um plano de assassinato por parte do PCC, como é que o senhor vê, a partir dessa CPI, se a gente pode, né, endurecer a nossa legislação para lidar com esse problema que está se alastrando no Brasil, inclusive com denúncias de infiltração do crime organizado no Estado, por meio até de patrocinando pessoas para prestar concurso público, e o Brasil se tornando aí um narco-estado, pelo menos à luz da comunidade internacional. Como é que o senhor vê essa situação atual e o que pode ser feito pelo Congresso para endurecer o tratamento a essas organizações criminosas? Creio que se teve alguém que combateu não só o crime de corrupção, mas a criminalidade organizada nesse país, fui eu. No Ministério da Justiça, a gente foi para cima do crime organizado, tanto é que tem essa infeliz consequência, e não digo isso com nenhuma vaidade, mas eu sou o único ministro da Justiça que sofre retaliação do crime organizado com esse plano, né, de vingança contra a minha pessoa. Mas a gente não vai aqui esmorecer. Olha, a criminalidade organizada e violenta está escalando no nosso país. E mesmo o Paraná não está protegido. Paraná, a gente tem uma polícia militar, polícia civil, polícia científica, que a gente tem um grande orgulho dela, faz um excelente trabalho, mas a gente está vendo, né, um reflexo dessa deterioração institucional do país inteiro, o crime organizado se manifestar esporadicamente no nosso estado. Veja aí esse recente tiroteio à luz do dia, lá no bairro Parolim, em Curitiba. As gangues se sentindo à vontade para se confrontar à luz do dia, com tiro perdido atingindo lá o prédio do TRE e até uma servidora do TRE. Vi também recentemente uma informação de um ataque com metralhadora, também por uma facção, aí na cidade de Curitiba, um veículo, né, que acabou sendo depois incendiado. Então nós temos que aumentar o rigor. Primeiro, aqui no Congresso, temos que endurecer a legislação. Essa conversinha de que endurecer a legislação não resolve é falácia. Tem que ter certeza e rigor na punição. Eu tenho feito minha parte, eu acho que eu sou uma referência aqui de rigor na segurança pública, ajudei, a meu ver, tive um papel importante para aprovar a lei que deu fim às saídas temporárias. Tá? Esse projeto estava travado no Senado e foi graças a uma emenda de minha autoria que ele acabou sendo aprovado e daí foi para a Câmara. Tenho projetos aprovados também aqui no Senado que agora tramitam na Câmara. Eu destaco aqui o narcocídio, que aprovamos aí há 2 semanas, era um projeto do senador Jaime Campos que eu relatei, que é para
punir mais rigorosamente o assassinato vinculado ao tráfico de drogas, que é a grande maioria do país, e também tirar isso do tribunal do júri, para não expor o jurado a uma retaliação por parte do tráfico de drogas ou do crime organizado, mas tem muito a ser feito. Agora, veja, o Paraná ele está melhor do que a média do país. Veja, o estado mais violento hoje do país é a Bahia, governado pelo PT, aliás. O índice de assassinatos lá na Bahia dobrou em 10 anos. Nós estamos melhor do que isso. Mas, na região sul, nosso indicador é o pior. Estamos pior do que Santa Catarina e piores do que o Rio Grande do Sul, pelo menos em número de assassinatos por 100 mil habitantes. Então, o que nós temos que fazer? Pegar firme contra o crime organizado, e aqui eu não falo em bang-bang, mas falo sim em inteligência, estratégia, para que nós não deixemos acontecer com o Paraná o que aconteceu com a Bahia, o que acontece aí há mais de uma década com o Rio de Janeiro. Temos que ter uma luta inclemente, com base na lei, contra o crime organizado. Ótimo, senador. A gente conversa muito aqui também sobre uma certa insatisfação popular ou sobre a análise mesmo de alguns fatos em relação a uma queda de braço entre legislativo e o judiciário. Em alguns momentos a gente vê o judiciário ganhando aí violações de imunidade parlamentar, por exemplo. E aí algumas pessoas questionam a força que ainda tem o Congresso. É possível tentar recuperar essa força ou vai precisar, de fato, das eleições de 2026, uma renovação no Senado, ali um fortalecimento da oposição na casa? Precisamos, Mariana, de restaurar um equilíbrio entre os poderes, né? Então, eu fui juiz há 22 anos, por 22 anos, eu respeito muito o judiciário. E a grande maioria dos juízes faz o seu trabalho com absoluta seriedade. Agora, nós temos visto algumas decisões que nos causam preocupação e aparentam envolver uma invasão da esfera legislativa. Esse recente julgado do STF sobre o Marco Civil da Internet, sobre o artigo 19, a meu ver, atravessou essa linha. É claro que ali são boas as intenções, né? Nós queremos ter um debate nas redes sociais que seja polido, que seja civilizado, que seja bem educado e que seja verdadeiro. Mas a dinâmica da vida é diferente. E o debate público ele é muito veemente. E às vezes ele pode ser carregado. E como é que a gente vai discernir dentro desse debate público o que é verdade e o que é desinformação? Quem que vai dizer isso? O Poder Executivo, o governo Lula? O governo Lula que dizia lá, o Lula que dizia nas eleições que ele não apoiava ditadores e agora está lá, foi lá aplaudir o Vladimir Putin na Rússia, as tropas que invadiram a Ucrânia, até ofendendo aqui os paranaenses, que nós temos a maior comunidade de imigrantes, de descendentes da Ucrânia no nosso estado. Então o Supremo, ao meu ver, ele estava insatisfeito com o conteúdo atual do artigo 19, da lei do Marco Civil da Internet, e remodelou. Só que ele não tem um mandato para remodelar aquilo com o qual ele não discorda. Ele tem, sim, o poder de rever a constitucionalidade das leis. Mas essa lei vigorava há tanto tempo e ninguém questionava a constitucionalidade dela. E, de repente, ela fica inconstitucional. Então, assim, é uma matéria que caberia ao Congresso e precisa haver um reequilíbrio. Talvez esse reequilíbrio só venha adiante com a formação de uma nova maioria no Congresso Nacional. E aqui não digo isso, que a gente tem que entrar numa guerra entre poderes, não. Mas precisa ter um reequilíbrio para restaurar as prerrogativas do parlamento. Não privilégios, mas é o senador e é o deputado que representa a população. E cabe a nós a formulação dessas políticas públicas legislativas. Até porque, se o cidadão ficar insatisfeito conosco, ele não nos reelege, manda a gente embora. Ele não pode fazer isso com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então está precisando mais autocontenção judicial. Eu tenho dito isso há muito tempo. Né? Precisamos restaurar o equilíbrio na República. Meus amigos e amigas patriotas, hoje, dia 23 de junho do ano de 2025. Eu quero aqui fazer 3 agradecimentos. 4. Primeiro, agradecimentos ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok?
Em segundo lugar, os meus agradecimentos a todos os inscritos. Ok? Terceiro, eu quero os meus agradecimentos, gratidão com o juiz Oscar Aníbal Chapano. E, final aqui, eu agradeço pelas palavras do ex-juiz Sérgio Moro. Então, ele terminou aí, certo? Então, a partir de amanhã a gente pode dar sequência. Mas o que ele tinha de falar, ele falou, com bastante propriedade. Ok? Então, vamos encerrar. Vamos encerrar porque já está no horário. Os meus agradecimentos para todas as pessoas do bem. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.